Olá pessoal, então dando continuidade aqui às nossas aulas, foi me solicitado que a gente preparasse também uma pequena aula sobre imunidade humoral para complementar, né, aquela aula da professora Lília. Então hoje eu vou tentar não me demorar muito, falar um pouco dos mecanismos efetores, ou seja, do que realmente é importante na resposta imune humoral, na resposta imune derivada da produção de anticorpos. Isso está muito em evidência agora, né? Como vocês podem ver, a questão do Covid-19, o tempo tempo de vida desses anticorpos, né? Se eles são protetores ou não. Então há uma discussão muito grande a respeito da eficiência da imunidade humoral, no caso, por exemplo, da Covid-19. Então, esse vai ser o nosso foco de hoje, imunidade humoral. Existe um capítulo que trata no ABA só da ativação, nós não vamos trabalhar muito na ativação dos linfócitos B, nós vamos trabalhar muito mais nos mecanismos efetores, no que eles fazem, certo? Então, como objetivo de aprendizagem, descrever as características gerais da resposta imune humoral, reconhecer as diferenças das respostas imunes humorais a antígenos dependentes do timo e independentes do timo, né? Descrever o processo de neutralização de micro-organismos e toxinas por anticorpos e reconhecer a opsonização mediada por anticorpos como importante para a facilitação da fagocitose. E, por último, descrever a relação e as consequências fisiológicas da ativação do sistema complemento pela via clássica, que é a via que depende de anticorpos. Então, a nossa célula-chave para entender a resposta imune humoral inicia nesse tipo de linfócito, que são os linfócitos B. Os linfócitos B, como vocês podem ver, diferentemente dos linfócitos T, ele tem uma maturação que ocorre na medula óssea. Então nós temos lá as células-tronco. As células-tronco elas vão ser estimuladas através de citocinas específicas até gerar um clone que é específico para um único determinante antigênico. Esse receptor é um anticorpo de membrana e a partir daí ele desenvolve as suas funções. Então, você tem uma fase inicial, então o nosso corpo, agora enquanto vocês estão assistindo a aula, os linfócitos B de vocês estão recirculando entre o sangue, a linfa e os órgãos linfóides secundários. Ele pode reconhecer um antígeno de forma nativa, ou seja, ele difere dos linfócitos T, como nós já vimos, que precisa que os antígenos sejam processados e apresentados através de uma molécula de MHC. Aqui não. Aqui o linfócito B, que ele pode ser IgM e IgD positivo, ou seja, ter esses anticorpos na membrana, para um único determinante antigênico, lembrando, cada linfócito é específico para um determinante antigênico, ou seja, um epítopo. Então, ao reconhecer esse antígeno, ele pode sofrer o estímulo de células T, como nós vamos ver, e ocorre a expansão clonal. Ou seja, cópias daquele linfócito B são formadas em forma exponencial, né? 1 forma 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 32, então você tem um pool de linfócitos específicos. Isso é a fase de proliferação, e depois ele vai se diferenciar em um plasmócito, que é uma célula dedicada à secreção de anticorpos, primeiro IgM, né? E à medida que ocorre a evolução da maturação, o envolvimento das células T, você pode ter a troca de isotipo para IgG. E esse anticorpo, à medida que a evolução da infecção ocorre, ele vai maturando por afinidade, ou seja, à medida que você tem contato com um agente etiológico, mais específico ficam os seus anticorpos. E uma parcela dessas células que proliferaram
se tornam linfócitos B de memória. Muito tem se falado a questão da não detecção de anticorpos em pacientes que se recuperaram da Covid, por exemplo, para a gente entrar no assunto atual. Mas pouco se fala a respeito dos linfócitos B de memória. Então, às vezes você não tem anticorpo detectável, mas ao entrar em contato com o agente etiológico, esses linfócitos de memória eles são capazes de produzir muito mais rapidamente os anticorpos. Então, existe uma resposta primária, onde a quantidade de anticorpo é menor, né? E você tem muito mais IgM, e agora vocês sabem por quê, porque ele é a primeira imunoglobulina que é produzida, né? E a evolução nos trouxe até aqui, porque se você ver a quantidade de sítios de ligação da IgM, eles têm 10 sítios de ligação ao antígeno, ou seja, no início da infecção, apesar dela não ter uma alta afinidade, ela acaba aglutinando muito os agentes infecciosos, né? Então, você precisa de um tempo, e agora vocês sabem por quê, né? A gente tem que reconhecer, ocorre a proliferação, depois ocorre a diferenciação, e depois de ter diferenciação é que a gente começa a produzir anticorpos. Ao produzir linfócito B de memória, esse ângulo de ataque, né, de produção de anticorpos, ele é muito mais rapidamente alcançado, e você tem anticorpos de alta afinidade, não mais IgM, mas também IgG. As células B, como eu falei, elas diferenciam da medula óssea, então você tem uma célula tronco. A célula tronco gera uma célula de uma linhagem precursora de linhagem B. Depois ela vira uma célula pro-B, que ainda não tem um anticorpo de membrana, tem Ig-beta e Ig-alfa, mas não tem um anticorpo de membrana. Depois você vai para as células pré-B, e aí sim você já tem aqui um anticorpo IgM de membrana, que pode também ser IgG, IgD, né? Anticorpo IgD, que só tem essa função de receptor, mas a IgM monomérica também, vocês lembram que a IgM, eu mostrei no slide passado, quando ela é secretada, ela é um pentâmero, né? São 5 IgMs ligadas por uma cadeia J, como vocês estão vendo aqui também. A IgD também pode servir como receptor, e depois da ativação, você tem a produção inicialmente de IgM, e a depender das células T envolvidas nesse processo e das citocinas produzidas, você pode ter IgG, a troca de isotipo para IgG, IgA ou IgE. Lembrando, né, que isso é muito importante, existem o que a gente chama de homing de linfócitos, né? Os linfócitos, eles patrulham o sangue através desse circuito entre o sangue e o sistema linfático, passando, obviamente, pelos órgãos linfóides secundários, sobretudo mucosas, linfonodos e baço. Como é que o linfócito B, então, se ativa, né? Você tem um receptor de célula B, que é um anticorpo, e que, por exemplo, aqui no caso, está se ligando ao antígeno de uma célula bacteriana. Mas existe um outro sinal de ativação que vem através de um correceptor de célula B, que se liga a frações do sistema complemento que, por acaso, estejam na superfície dessa bactéria, né? E esses dois sinais são importantes para a ativação. Então você tem aqui o CR2, né, que é o receptor coestimulador, ligado ao C3D, que já está em cima dessa bactéria, ou seja, o sistema complemento já se ativou, seja pela via das lectinas, ou seja pela via alternativa. A ligação do antígeno ocorre a sinalização através desse contato físico, né, ocorre a sinalização, e a proliferação, a diferenciação e a proliferação desses linfócitos B. Uma outra forma de você estimular é, na superfície do linfócito B, você também encontra receptores de reconhecimento padrão. Eles também podem se ligar aos padrões moleculares associados aos patógenos e isso ser uma sinalização via TCR que também estimula os linfócitos B. Bom, existem antígenos timo-independentes, que são aqueles que não necessitam do auxílio do linfócito T. Normalmente são os antígenos não proteicos,
Como é que ocorre essa ativação? Por exemplo, polissacarídeos e lipídios, eles podem ser reconhecidos diretamente, né, pelos linfócitos B, e isso ser suficiente para estimular a proliferação e a diferenciação desses linfócitos B. Né? Como vocês podem ver aqui nessa estrutura do meio, ou seja, você tem as células B, se ligam aos polissacarídeos ou lipídios e ele sozinho produz a imunoglobulina M, normalmente é IgM, né? E são plasmócitos de vida curta. Né? Os timodependentes são proteicos. Então, os que dependem do auxílio do linfócito T, nós chamamos de timodependentes. Eles são os mais importantes, né, porque as proteínas são as biomoléculas mais importantes na geração de resposta imune, e somente só a esses antígenos nós temos a possibilidade de trocar o isotipo por IgG, IgA ou IgE e ter plasmócitos de vida longa e anticorpos com maior afinidade. Ou seja, dá para a gente concluir que os antígenos proteicos são muito mais importantes, por exemplo, quando a gente vai identificar uma biomolécula para ser usada numa vacina. Né? Se vocês lembrarem das notícias, a vacina está sendo desenvolvida para o Covid-19, ele utiliza uma proteína chamada proteína spike, né? E exatamente porque ao se estimular com uma substância proteica, uma molécula proteica, você tem anticorpos de alta afinidade e de uma vida maior, né, uma vida longa. Então, isso são os antígenos timo-independentes, ou seja, a célula B se liga direto à bactéria e depois se prolifera e se diferencia. Né? Agora, os timodependentes são diferentes, né? Porque aí ocorre algumas modificações quando o linfócito B ele fagocita e processa, porque ele também é uma célula apresentadora de antígeno, essas moléculas presentes nos micro-organismos. Então o que ocorre, né, quando um linfócito B é estimulado, como a gente viu, através de um micro-organismo ou de uma molécula? Ele aumenta a sobrevivência, porque ele precisa ter esses linfócitos para combater a infecção, se multiplica, ou seja, prolifera, gera uma proteína na membrana chamada B7, que é o que vai co-estimular os linfócitos que eles vão encontrar nos órgãos linfóides, aumento de algumas citocinas de sobrevivência e aumento da expressão de CCR7, que faz com que essa célula migre para os órgãos linfóides secundários. Então, o linfócito B, que entrou em contato com o micro-organismo e chegou no linfonodo, por conta da quimiocina que ele recebeu, o CCR7, ele sai da área de folículo e vai interagir com o linfócito B. Esse linfócito T. O linfócito B sai do folículo e migra para a área de célula T. E a partir da interação da célula T com a célula B, ou seja, a célula B processa e apresenta o MHC para a célula T, que pode ter sido estimulada já por uma célula dendrítica, e a partir daí você tem a estimulação através das citocinas liberadas pelo T, e o B passa a proliferar, cria aqui alguns plasmócitos de vida curta, e depois ele retorna para o seu centro germinativo para a produção daqueles anticorpos de alta afinidade. Estou falando aqui dessas zonas no linfonodo, essas esferazinhas aqui, nós chamamos de folículos, são as áreas do linfócito B, ele é endereçado para cá, e a parte mais medular do linfonodo é formado por células T, e na intermédio entre essas regiões ocorre aquele contato que eu mostrei para vocês. Nesse vídeo a gente está vendo aqui as células dendríticas, né, que moram no tecido. Se você tiver uma injúria, né, se tiver uma lesão e patógenos, eles vão, como a gente já viu na resposta à imunidade inata,
reconhecer esses antígenos, processá-los e vão migrar, né, lá para o linfonodo, para estimular os linfócitos T. Então, nos tecidos tem os vasos linfáticos, né? Ele ganha esse vaso linfático e vai lá estimular o linfócito T no linfonodo. Aí tem a área de célula B e a área de célula T, que é mais medular. Os linfócitos T que reconhecerem esse peptídeo ligado ao MHC próprio, somente esses serão capazes de proliferar e esses são importantes para combater a infecção nesse momento. E são esses linfócitos T que depois podem estimular os linfócitos B que vêm do folículo. Então, isso que a gente viu é essa parte aqui, né? E aqui é as partes do linfócito B que vai interagir com esses linfócitos T para produzir anticorpos de vários outros isotipos, né? Então veja, há uma organização aqui em relação à expressão dessas quimiocinas e receptores de quimiocina. Isso é que faz com que o linfócito B migre entre essas regiões, né, para que ocorra a interação entre o linfócito T e o linfócito B. Então aqui a célula B, identificando através do seu receptor de membrana, que é um anticorpo, um antígeno, processa esse antígeno, apresenta pedaço desse antígeno no complexo MHC e depois a célula T que reconhecer vai estimular esse linfócito B. Então, o troca de isotipo, né, aqui a depender da... Então, nesse contato entre linfócito B e T, para os antígenos estímulo dependentes, proteicos, você tem a liberação de citocina e a depender dessa liberação de citocina, você vai ter a troca de isotipo de imunoglobulina, que pode ser IgA, IgE ou IgG. Então, se for interferon gama, a citocina liberada, você vai ter IgG. Se for IL-4, você vai ter IgE. Se você tiver TGF-beta, você vai ter IgA. Então, tudo isso gera anticorpos que têm atividades diferentes, como vocês podem ver nessa tabela. E você gera também anticorpos de alta afinidade, né? Como é que ocorre isso? Pequenas variações, ou seja, mutações que o nosso corpo induz para fazer modificações no receptor. Então o receptor não encaixa muito bem aqui no antígeno, depois ocorre a hipermutação somática, que é um processo natural, e você pode ter, né, porque não necessariamente vai dar certo a mutação, pode ter alguns linfócitos que mutaram que têm uma adaptação melhor ao antígeno. É por isso que, aos poucos, a afinidade dos anticorpos melhora, né? Bom, e aí entramos nos mecanismos efetores, né? A IgM, a IgG e a IgA, elas fazem proteção dos líquidos, do sangue e dos líquidos extracelulares. A IgA fica nas mucosas, a IgM e a IgG, como vocês sabem, a gente detecta no sangue. A IgA dimérica, ou seja, duas moléculas de anticorpos, elas estão mais presentes nas mucosas, mas você pode encontrar IgA monomérica no sangue. E essa IgG e essa IgA de alta afinidade, ou seja, são estimuladas por moléculas antígenos proteicos, são usadas para neutralizar toxinas e venenos de animais, né? Os anticorpos neutralizantes de alta afinidade, por exemplo, impedem que vírus e bactérias possam infectar as nossas células, né? O que a gente quer que aconteça agora na Covid-19, né? Que a gente consiga produzir anticorpos que neutralizem esses vírus. Então você tem aqui, ó, a produção de anticorpos, aí você tem neutralização de micro-organismos, né? O anticorpo ele ajuda na fagostose, ou seja, depois que esse anticorpo se liga ao micro-organismo, os nossos fagócitos identificam de forma muito mais rápida a necessidade de fagostar esse micro-organismo, né? Porque eles têm receptores que se ligam a essa pontinha do Y aqui do anticorpo, que é a porção FC, né? Existe outra coisa além da fagostose, que é a citotoxicidade dependente de anticorpo, ou seja, a célula NK ela não fagocita a célula-alvo, mas ao encontrar o anticorpo ligado à célula-alvo,
ela libera fatores apoptóticos que geram a destruição dessa célula-alvo. Você tem também a fagostose de micro-organismos opsonizados com fragmentos do complemento, como o C3b. Né? E isso ocorre por quê? Porque ocorreu a ativação do complemento aqui pela via clássica, e eu sei que é via clássica porque eu estou vendo o anticorpo ligado aqui ao micro-organismo. E aí nós temos várias consequências da ativação do complemento. Né? A opsonização, como eu já falei, a inflamação e a lise através do complexo de ataque à membrana. Né? Então veja que a célula, quando não tem um anticorpo, o micro-organismo pode atravessar a mucosa e identificar um receptor para o qual ele é específico e invadir a célula. Aqui no caso da Covid-19, só para lembrar, é um receptor de uma enzima chamada ECA. Né? E se você tem anticorpos neutralizantes, esses anticorpos se ligam às proteínas do vírus e impedem ele de entrar no corpo ou mesmo de invadir as nossas células. Quando você tem já uma célula infectada, quando o vírus usa essa célula e prolifera, os anticorpos também podem evitar o contágio de outras células. E se for uma toxina, o anticorpo se liga à toxina antes que a toxina se ligue ao receptor para o qual ela gera a toxicidade celular. Os receptores FC das células hematopoéticas são receptores sinalizadores que se ligam à região FC dos anticorpos. O que quer dizer isso? Né? Então você tem aí vários receptores FC, ou seja, são receptores dos fagócitos que se ligam àquela partezinha do Y único do anticorpo. Né? Então você tem aqui anticorpos IgG e nós temos nos nossos fagócitos esses receptores, e é isso que auxilia no processo de fagostose e morte dos micro-organismos. Os receptores FC também, como já mostrei, eles ajudam, né, a célula NK a reconhecer uma célula-alvo, porque tem anticorpo ligado nela, e aí ela libera fatores apoptóticos. Né? Isso é um videozinho sobre ADCC, citotoxicidade dependente de anticorpo. Né? Essa seria uma célula ruim, né, o tumor, e a nossa célula ainda sem detectar a célula-alvo. Quando você tem a produção de anticorpos, os anticorpos mais ou menos apontam a nossa célula ao se ligar a essas células. Então, é um auxílio do anticorpo aí aos leucócitos, né? Que é o que a gente vê aí nessa imagem, né? Um linfócito menor, liberando fatores citotóxicos, pode ser uma célula NK também, na célula-alvo. E vocês vão ver que depois essa célula acaba perdendo conteúdo citoplasmático, né? E morrendo, depois o macrófago vai aí e faz a limpeza, né? Isso é para vocês entenderem a ativação do complemento, né? Você tem os antígenos bacterianos, a ligação de anticorpos, depois a proteína C1, que está correndo no nosso sangue, se liga a duas moléculas de anticorpos, e isso inicia o processo de cascata de ativação do sistema complemento. Então, a partir da C1, você tem a clivagem de outra proteína que está no sangue, a C4. Libera uma parte menor chamada C4A e a C4B gruda na membrana. Depois a mesma coisa ocorre com a C2, que vai para a membrana.
e você tem aí uma enzima já formada, no caso C2 e C4, que é uma enzima que cliva C3. E aqui a gente vai para o grande primeiro, a grande primeira consequência, né? Porque quando você tem várias clivagens de C3, você tem a liberação de C3A, que vai estimular a inflamação, e o C3B, que vai marcar essa célula bacteriana, no caso aqui alvo. E a gente já viu que nossos leucócitos têm receptores para C3B, ou seja, auxilia na fagocitose e gera inflamação. O processo continua, você tem a produção de outras convertases, como a C5, aí os C3B, os fragmentos C3B em cima da célula, que facilita a fagocitose, né, a identificação dessa célula-alvo. E depois você vai ter também o complexo de ataque à membrana, que é o que vai gerar a lesão na superfície dessa bactéria. É claro que vocês não precisam decorar o saber de todas as etapas do processo, mas é importantíssimo que vocês saibam as consequências da ativação do complemento pela via clássica, a via que depende de anticorpo, né? Que é inflamação através de C3A e C5A, opsonização através de C3B, e o que nós estamos vendo agora na tela, que é o complexo de ataque à membrana que gera a perfuração da célula-alvo, através da polimerização dessa proteína C9, que gera um poro na superfície da bactéria, do micro-organismo. Bom, pessoal, era isso. Acho que espero que ajude. Vocês têm que realmente dar uma lida nessa parte de mecanismos efetores, mas auxilia aí a aula que foi da professora Lívia. Obrigado, bom estudo a todos.